alunos! Bem, a nossa aula prática de hoje será sobre gravitropismo. Bem, nós falamos sobre isso na aula teórica, que as plantas crescem a favor ou contra a gravidade e isso depende, inclusive, do órgão que a gente está analisando. Bem, a gravidade é um importante estímulo para o direcionamento do crescimento da planta. Então, a planta ela consegue perceber, sim, o seu posicionamento no espaço em relação à gravidade. Bem, nós falamos que no caso das raízes, as raízes apresentam gravitropismo positivo. Então, elas crescem em direção à gravidade. E a parte aérea, as folhas, ramos e caules, têm gravitropismo negativo. Elas crescem contra a gravidade. É claro que existem plantas que são prostradas, aquelas que rastejam, que não crescem contra a gravidade, crescem num ângulo de 90 graus em relação à gravidade. Mas, no caso das plantas eretas, elas apresentam um crescimento gravitópico negativo, diferente das raízes, que tem um crescimento gravitópico positivo. Então, esse posicionamento da planta em relação ao espaço é muito interessante, uma vez que as raízes crescem a favor da gravidade e, de fato, a água, os sais minerais se encontram no solo e em direção à gravidade. Já a luz, o gás carbônico, duas fontes importantes para a realização da fotossíntese, são disponíveis na atmosfera. E essa atmosfera, então, se encontra numa região contra a gravidade. Muito bem. Como que a gente pode visualizar essa resposta do crescimento diferenciado da planta em relação à gravidade? Nós podemos, então, ter essas plantas crescendo em diferentes posições. Então, eu posso colocar a planta crescendo de cabeça para baixo, e de cabeça para cima ou lateralmente. Bem, no nosso experimento da nossa aula prática de hoje, nós vamos utilizar o mesmo modelo que nós vemos utilizando nas aulas anteriores, que é a nossa plântula de leucena. Essas plântulas de leucena, então, só relembrando, foram germinadas em água e estão crescendo nesse meio para que a gente possa visualizar melhor esses tipos de respostas. E a resposta gravitópica é bem interessante de ser analisada em água, porque nós podemos ver, inclusive, a raiz, que fica fácil de ser observado. Mas, novamente, chamo a atenção de que não se limitem caso vocês venham trabalhar em alguma escola que não tenha agar disponível, vocês podem utilizar uma placa de isopor. Como assim? Vocês podem pegar essas sementes, prendê-las numa placa de isopor e colocar essa placa de isopor em contato com a água, e essa água, então, em um papel filtro. Essa água vai subir nessa placa de isopor, vai manter essa semente úmida enquanto ela vai crescendo e vai desenvolvendo os diferentes tipos de resposta gravitópica. E essa semente, então, pode ser colocada em diferentes posições em relação à gravidade. Muito bem, mas na nossa aula de hoje nós vamos demonstrar o que acontece com esse crescimento diferenciado da planta nas nossas plântulas de leucena, que a gente vem acompanhando há um tempo. Muito bem, essas plântulas, então, foram colocadas em duas posições. Uma na posição vertical e a outra de cabeça na mesma posição vertical, só que invertido o tubo e foi deixado crescer durante 2 dias. Muito bem, a planta aqui estava na posição normal, nós temos aqui a parte aérea crescendo com um gravitropismo negativo, ela está crescendo contra a direção da gravidade, e a raiz com gravitropismo positivo, crescendo a favor da gravidade, como é então o esperado para esse tipo de padrão de crescimento dessas plantas eretas. Muito bem, aqui eu tenho o meu tubo que eu deixei então crescendo de cabeça para baixo durante esses 2 dias. Vamos observar então que tipo de resposta que nós temos com relação à parte aérea e com relação à parte radicular. Bem, com relação à parte aérea, vejam só que curioso, alunos, a parte aérea começou a se inverter. Então, nós temos aqui uma mudança do padrão de crescimento dessa parte aérea em relação à gravidade. O que limitou aqui a ela voltar a crescer contra a gravidade é a parede do tubo. Vejam que ela está batendo aqui na parede do tubo. Mas se essa posição permanece, a tendência é com que essa parte aérea volte a crescer contra a gravidade. Nós vimos na aula teórica que o principal hormônio responsável por isso é a auxina, que a planta consegue, então, muda o padrão de distribuição desse hormônio, que leva com que essas células aqui começam a se expandir mais do que as células internas. E esse aumento da expansão causa essa curvatura dessa parte aérea. E o mais curioso, que nós vemos de forma muito interessante, utilizando água como substrato, é a mudança do crescimento da raiz. Então, pelo fato do tubo estar de cabeça para baixo, a raiz, essa planta permaneceu durante 5 dias crescendo na posição normal e durante 2 dias após a inversão, a raiz, então, cresceu
em direção à gravidade. Aqui foi o momento exato onde houve a inversão do tubo e agora uma raiz volta, ela inverteu o seu crescimento para ajustar esse crescimento agora a favor da gravidade, né? Esse tubo, nós temos inclusive um tubo em que a planta cresceu até encostar aqui, quando ela encontra o oxigênio, de fato a raiz vai ser um pouco limitada a crescer aqui para fora do água. Mas ela inverteu o crescimento até chegar na borda do água. Né? Então, esse padrão da mudança do crescimento mostra que, de fato, a gravidade é um dos sinais importantíssimos que direciona o crescimento tanto da parte aérea quanto da parte radicular. E é uma das formas principais com que as plantas têm de se posicionar em relação ao espaço. Muito bem, se eu voltar a colocar esse tubo na posição normal, essa raiz ela vai voltar a crescer novamente, que podemos inclusive deixar voltar a inverter essa posição e ver como é que vai ser essa mudança do padrão de crescimento, mas o esperado é que essa raiz volte a crescer novamente em direção à gravidade. Lembramos que quem percebe a gravidade nas raízes são os grânulos de amidos presentes nas células dos estatócitos, onde esses grânulos de amido, eles são densos, eles se precipitam na célula, e essa mudança da posição desses grânulos de amido dentro da célula são os principais responsáveis pela sinalização da mudança da direção do crescimento desse órgão. Muito bem, esses dados então vão estar disponíveis para que vocês possam preencher o relatório de aula prática. Espero que vocês tenham gostado e que essa possa ser uma prática que vocês venham a executar em sala de aula e que os alunos possam também deslumbrar e visualizar esse tipo de fenômeno. Até logo!